Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2013. Abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM. Um projeto do SESC que visa melhorar a nota na escola, a capacidade de raciocínio e diminuir a evasão escolar com xadrez. Os detalhes da primeira semana de conscientização ambiental e sustentabilidade do Hospital de Clínicas. A história de um garoto que sofre de uma síndrome rara e que tem um cachorro que o ajuda no tratamento. E no nosso especial sobre dublagem no Brasil, você vai conhecer o Sérgio Sterne, que dá a voz a um personagem do filme Monstros S.A. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Melhorar a nota na escola, a capacidade de raciocínio e diminuir a evasão escolar. Tudo isso é possível através da prática de um jogo antigo e conhecido pela população. É o xadrez. Um projeto do SESC nas escolas públicas de Uberlândia promete bons resultados. O jogo é antigo, mas para esta turma, o xadrez ensinado dentro da escola é novidade e desperta interesse. Primeira vez que eu jogo xadrez, mas damas já tinha jogado algumas vezes. A aula inédita chama a atenção. Na montagem do tabuleiro, Daniela mostra que aprendeu direitinho o nome e a função de todas as peças. Essa é a torre, esse é o bispo, esse aqui é o peão, esse aqui é a rainha, esse é o rei. Esse é o cavalo. Por meio de um projeto do SESC junto de 5 escolas na periferia de Uberlândia, a turma interage e tem a oportunidade de conhecer um pouco da história do xadrez com um especialista nesta arte. Não se sabe ao certo a origem do xadrez. Acredita-se que ele seja derivado de um jogo indiano que se chama chaturanga e que conhece-se vestígios há mais de 2.500 anos. Historiadores, pesquisadores descobriram vestígios que era o jogo de xadrez. Iniciativa que melhora a qualidade da educação e do ensino público. Estudos apontam que o xadrez estimula um raciocínio lógico e auxilia os alunos nos cálculos mentais e estratégias. O jogo também é um checkmate na evasão escolar. Checkmate. Existem diversos casos, são muitos mesmo, de projetos de xadrez que foram realizados e com as crianças, com os alunos que eles estavam em fase de evasão da escola. E alguns professores começaram com o projeto e eles começaram a voltar para dentro da escola para jogar xadrez. E através disso, eles ressocializaram dentro da própria escola. As oficinas têm programação especial e até soma pontos no calendário escolar. O xadrez ele é interdisciplinar, né? Ele desenvolve todas as áreas da educação. Trabalha o raciocínio lógico na matemática, ele desenvolve até o respeito, né, que é uma questão de valores mesmo na educação. Então ele contribui muito pedagogicamente em todas as áreas da educação. Gustavo conhece as regras do jogo, mas não tinha colocado em prática ainda. Na 6ª série do ensino fundamental, adorou a iniciativa e até incentiva os colegas a aprenderem o jogo. Precisa comer quase todas as peças e deixar umas atacando quase todas para não ter nenhuma saída do rei dele. E a estratégia também, né? Tem que ter estratégia. E estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Elisa Antônia Ribeiro, que é diretora do campus Uberlândia Centro. Antes de falar mais nada sobre essa questão do vestibular, do processo seletivo, professor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o IFTM, porque tem muita gente que ainda não conhece. E vocês têm 2 unidades, não é isso? Boa noite. Boa noite. O Instituto Federal do Triângulo Mineiro é uma instituição pública federal. Na cidade de Uberlândia, nós temos 2 campos. O campus Uberlândia Centro, que fica na Blanche Galaxy, e o campus Uberlândia, que fica na Fazenda Sobradinho. Essa instituição atualmente oferta 12.000 vagas para cursos superiores, técnicos, mestrado e pós-graduação
lato sensu. Ou seja, tem muita coisa para quem quiser estudar, para quem quiser se aperfeiçoar no mercado de trabalho, e muita gente às vezes não conhece, né, professora? Com certeza. O IFTM, os cursos são voltados, né, para atender o mercado, são cursos de graduação tecnológica, bacharelados e licenciatura. No campus Uberlândia Centro, nós temos a licenciatura em computação, o único curso da região, né, público, gratuito, é esse curso de licenciatura em computação. Pois é, e agora vocês estão com um processo seletivo, né? As inscrições, inclusive, já estão abertas e vão até o dia 17 de junho, é isso mesmo, né? Então tem que correr para fazer as inscrições. Tem que correr, com certeza. Fala um pouco das inscrições, para que cursos são esses? Então, as inscrições estão abertas para todos os candidatos a quem concluiu o ensino médio e também para quem terminou o ensino fundamental para os cursos técnicos. Em nível de graduação, nós temos 60 vagas para o campus Uberlândia Centro, na área de logística. São as graduações tecnológicas, logística, sistemas para internet e licenciatura em computação. No campus Uberlândia, nós temos a oferta de 30 vagas para o curso Tecnologia em Alimentos. E os cursos técnicos, que é a grande sensação do momento, o mercado está ansioso, né, para captar essa mão de obra, os cursos técnicos. Nós temos no campus Uberlândia Centro, técnico em redes de computadores, e no campus Uberlândia, agroindústria e agropecuária. Vale lembrar que todos esses cursos são gratuitos, né, professor? Gratuitos, de excelência, em termos de qualidade, acessível, ofertado para a comunidade, e as inscrições, vale lembrar, até dia 17, segunda-feira próxima. Pois é, e para fazer a inscrição, só para a gente terminar, gostaria de saber o que as pessoas têm que fazer, como é que ela vai se encaixar naquela determinada, no perfil que é exigido pelas inscrições, o que as regras para se fazer essas inscrições? É muito fácil, né? Pode ser feita a inscrição via internet ou procurar uma dos nossos campus Uberlândia Centro. Temos disponível toda uma infraestrutura de apoio com computadores e pessoal treinado para auxiliar a comunidade para fazer a inscrição. O valor da taxa de inscrição para os cursos técnicos, R$ 30,00 e os cursos superiores, R$ 60,00. Lembrando que nós temos também o programa de isenção de taxa de inscrição, mas que infelizmente nesse momento já encerrou, que foi até dia 3 de junho. Só para terminar, qual que é o site que elas têm que acessar? www.iftm.edu.br/ingresso. Tá certo. Muito obrigado, professora. Tomara que vocês tenham sucesso, que as pessoas procurem e não deixem para a última hora. Eu muito que obrigado, agradeço. Viu? Muito obrigada. Um abraço. Confira agora a previsão do tempo. A nebulosidade aumenta ao longo do período e podem ocorrer chuvas rápidas em áreas isoladas no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, sol entre nuvens e não há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima não passa de 27. Veja o tempo em outras cidades de Minas Gerais. Em Santa Juliana, temperatura baixa, à tarde tempo quente, a mínima é de 14 e a máxima de 26 graus. O tempo em Romaria é de sol pela manhã, sem previsão de chuva, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Céu parcialmente nublado em União de Minas, não deve chover, a máxima é de 30 graus. O dia amanhece parcialmente nublado em Cascalho Rico, não há possibilidade de chuva, a mínima prevista é de 14 graus. E depois do intervalo, os detalhes da primeira semana da sustentabilidade do Hospital de Clínicas da UFO. A gente volta já. Vamos combinar? Futebol não é só um esporte. Gol não é só bola na rede. E hino não é só uma música. Não no Brasil. Aqui o hino toca no peito. Futebol é uma paixão e cada gol é uma festa. Agora a Copa vai ser na nossa casa. E a alegria vai ser tanta que não vai caber apenas nos estádios. Vai tomar conta das ruas, vai colorir o país. E vai contagiar todos que estiverem viajando pelo Brasil. Vamos combinar, a gente vai fazer bonito. Porque somos 200 milhões de brasileiros jogando juntos. Estamos vivendo um Brasil mais forte juntos.
E vamos comemorar juntos também em cada canto do país. Porque somos um povo que recebe todo mundo de braços abertos. Aproveite esse momento e viaje pelo Brasil. A alegria vai rolar por todo o país. Mais do que o país do futebol, somos a pátria de chuteiras. O programa de pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicada da UFO lançou o edital de seleção para ingresso no segundo semestre de 2013 com 10 vagas para o curso de mestrado acadêmico e 8 vagas para o curso de doutorado. As inscrições podem ser feitas de 15 a 19 de julho. Podem candidatar-se aos cursos de mestrado e doutorado graduados portadores de diploma universitário na área biomédica ou áreas afins, em cujos currículos constem as disciplinas de imunologia e parasitologia. Mais informações, www.ufo.br. De 3 a 13 de junho, o Hospital de Clínicas da UFO promove a primeira semana de conscientização ambiental e sustentabilidade. O objetivo é sensibilizar os servidores do HC e toda a população sobre as ações e iniciativas para evitar a poluição. Para sensibilizar o homem em relação a objetos que podem ser reaproveitados e não jogados na natureza, a primeira semana de conscientização ambiental e sustentabilidade é realizada pelo Hospital de Clínicas da UFO. Nas oficinas de arte e palestras interativas com o público, dicas de economia doméstica e de preservação ambiental são dadas aos participantes. Atitudes que a natureza agradece. Brinquedos feitos com folhas de jornais, porta-canetas, quadros de azulejos pintados e até flores de plástico criadas à base de garrafa PET. De materiais que poderiam estar no lixo, a inovação. Objetos que não poluem, mas decoram e embelezam, tomam conta do espaço. E hoje é dia de oportunidades. Para você que está à procura de um emprego, é hora de ficar ligado nas vagas oferecidas no nosso mercado de trabalho. Oportunidade de trabalho para tratorista. É preciso ter experiência de 6 meses na área. O salário é de R$ 1.102, mais benefícios. Vaga ainda para supervisor de serviços gerais. É preciso ter experiência e 2º grau completo. O salário é de R$ 1.435, mais benefícios. Vaga também para mecânico de máquinas pesadas. O candidato precisa ter experiência comprovada de no mínimo 6 meses. O salário é de R$ 2.000, mais benefícios. O candidato não precisa ter formação escolar. E vaga para vigia substituto. É preciso ter disponibilidade para trabalhar à noite e em vários locais da cidade. A vaga também exige experiência. O salário é de R$ 4,34 por hora. Estas e outras oportunidades estão disponíveis no CEPER, antigo Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. O telefone de contato é o 3231-4433. E daqui a pouco você vai conhecer o Sérgio Sterne, ele que dá voz a um dos personagens do filme Monstros S.A. A gente volta já. Acordar com os galos, tomar banho de rio, comer fruta no pé, crescer no campo é muito bom. Mas para crescer de verdade, uma criança precisa de educação em uma boa escola. Com o Pronacampo, o governo federal vai construir mais escolas no campo, garantir transporte de qualidade, oferecer ensino profissionalizante, formação continuada para professores e educação em tempo integral. Vai fortalecer no campo um direito que é de todo brasileiro: estudar, ter futuro e ser feliz no lugar onde vive. Pronacampo, Programa Nacional de Educação do Campo. As mesmas oportunidades para quem tem os mesmos direitos. Para saber se o seu município já participa deste programa, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial, está ofertando vagas para o curso de extensão de capacitação em Libras, Língua Brasileira e Sinais. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira, dia 14, pelo site www.cepai.faced.ufo.br/curso Libras. Podem participar docentes, técnicos, estudantes da UFO, professores da rede pública e familiares que convivem com surdos. Estão sendo ofertadas 80 vagas para turmas de níveis 1 e 2, para candidatos com algum conhecimento em Libras. E você vai ver agora a história de um garoto que sofre de uma síndrome rara e que ganhou um cachorro que o ajudava no tratamento. Mas recentemente o animal desapareceu. E como a falta do cão prejudicava muito a saúde do menino, uma campanha foi feita no Facebook. Veja como terminou essa história. Quem observa o entusiasmo e alegria não acredita que, nos últimos dias, esta família passou por momentos de tristeza, preocupação e ansiedade. É que o xodó da casa, o cachorro chamado Angu, ficou 3 dias desaparecido em Uberlândia. Nossa, quando a gente chegou, eu busquei as meninas no colégio e eu falei, cadê o Angu? Ele falou, ele tá aí. A gente não viu, a gente saiu apavorado, eu pus os meninos no carro e já começamos a rodar o bairro, procurar e gritar e não achava. E eu fiquei desesperada, coloquei nas redes sociais. O animal da raça Border Collie cresceu junto com Pedro, que tem uma doença rara. O cachorro de grande porte é o companheiro fiel que protege, brinca e estimula, ajudando principalmente no tratamento. Pedro ganhou o cão de aniversário e foi ele quem escolheu o nome Angu. Há 2 anos atrás, o Pedro precisou fazer uma cirurgia de luxação do quadril lá em Campinas. E era aniversário dele. E aí o Dr. Bruno Livani, que é o ortopedista dele, conseguiu desmarcar para a gente fazer o bolo na escola, porque ele ia estar de gesso, depois ia ficar muito difícil. E aí ele não só desmarcou, como ele falou, eu vou dar um filhotinho pro Pedro e tudo. E aí o Pedro voltou de Campinas no carro, no colchãozinho, e o filhotinho nos pés dele. Aí na estrada, né, filho, que a gente falou, como que vai chamar seu cachorrinho? Aí ele falou, Angu, Angu, foi o que ele conseguiu pronunciar. Então, eles têm uma ligação muito forte, o Angu ajudou na recuperação dele, sempre fica perto dele, morre de ciúme dele. Então, é uma história muito especial, assim, o Angu é muito especial. Mas o que a família de Angu não esperava é que ele fugisse de casa. A notícia afetou principalmente a saúde de Pedro. Nossa, ele ficou muito triste, ele chorava muito, ele não queria comer, porque o Angu sempre comeu junto com ele, assim, o Pedro chegava para almoçar e o Angu estava perto dele. Enquanto a Carolina e o Pedro procuravam o Angu pelas redes sociais e também pela cidade, ele veio caminhando aqui pelo bairro Roosevelt por pelo menos 10 quarteirões e parou em frente a essa oficina mecânica. Quem o encontrou foi o Marcos Vinícius. Como que foi o momento que você encontrou o Angu aqui na rua? Então, eu estava sentado do outro lado da rua, ele veio cheirando a rua, fiz gesto para ele é muito carinhoso, veio, deitou do meu lado e ficou. Eu vi que ele estava com sede, trouxe ele para dentro. Dei água e ração para ele e mais tarde, para não deixar ele na rua, eu levei ele para casa do meu irmão, nas Mansões Aeroporto. Marcos Vinícius, que cuida de outros cachorros, passou o fim de semana com o Angu e foi pela internet que descobriu quem eram os donos do animal. O meu irmão, ele viu pela internet, no site, e me chamou na hora, falando que tinha achado o dono, que era um menininho, que era especial. Eu falei, não, pega o telefone aí que eu vou ligar agora, vamos devolver para ele. E foi na hora que a gente ligou. Na hora que ele me ligou e falou assim, você é a dona do Angu, você é a Carolina, e o Angu tá comigo, eu tô olhando ele tá lá nas Mansões Aeroporto, eu fiquei apavorada, e o Pedro tava na minha mãe, eu corri, quando eu contei pro Pedro, ele gritava, e a gente foi lá, ele ficou até meio assustado, assim, não acreditar, né, Pedro? E no dia seguinte, após o reencontro, Vinícius foi visitar a família de Angu. Na entrada da casa, o animal reconheceu o amigo que o ajudou a voltar para o lar. Uma troca de carinho e respeito que vai ficar marcada na história do mecânico que devolveu a alegria de viver para Pedro. Eu não sabia que ajudava muito na recuperação, né, do Pedro. De ver a felicidade desse menino assim, reencontrar o cachorro dele, nossa, não tem preço que pague. E
e a presença do cachorro transformou a vida desta família. O psicólogo explica que a troca de carinho entre pessoas e animais é positiva para o tratamento de saúde. E hoje a ciência sabe muito bem que a melhor forma de você adquirir um tipo de felicidade é quando você faz algo para um outro ser, sabe? Para a felicidade daquele outro ser. E como animal, ele cria vínculos muito fácil, né? Então você tira aquela mente de você e volta para aquele animal, você já está produzindo um monte de hormônios, só por você estar pensando nele, você já está trabalhando um monte de outros hormônios em você, sabe? Serotonina e outras coisas, que auxiliam no bem-estar em qualquer tipo de melhoria. Depois do susto, vem o alívio e a garantia de que a família não vai descuidar e deixar o cachorro Angu fugir novamente. Nossa, eu vou comprar uma plaquinha amanhã dele de identificação e ele ficar sempre pertinho, como diz a Giovana, mãe, tem que pôr o Angu na nossa cama para ele não fugir. É muito interessante esta história e ainda bem que ela teve um final feliz para a alegria de toda a família do menino que sofre com esta síndrome rara. E também graças à ajuda de toda a população que se uniu no Facebook para mostrar que é possível sim, quando se quer fazer algo interessante para ajudar o próximo. E na nossa segunda reportagem sobre a dublagem no Brasil, hoje você vai conhecer o Sérgio Stern, que é um dos melhores profissionais do país. Ele é responsável por interpretar diversos personagens famosos no cinema e na televisão, entre eles o Michael Zosky, que é um personagem do filme Monstros S.A. É a nossa viagem ao Rio de Janeiro em parceria com o Cinema e Vídeo. Bom, e agora eu vou conversar com o Sérgio Stern, que faz uma das vozes conhecidíssimas do mundo da animação, que é um dos desenhos meus prediletos e que felizmente está voltando agora esse ano com a continuação, que é a Universidade dos Monstros. Ele faz parte do Monstros S.A. e é o que faz a voz do Michael Zosky. É um nome difícil, né? Fala aí, Sérgio. É um nome meio estrangeiro, né? Michael Zosky. Agora... o nome é estranho, mas as falas são bem simples, tipo, manda esse treco de volta senão o bicho pega, né? Pois é, e para fazer esse personagem, a gente estava conversando até antes da gravação, que muitas vezes os filmes eles não pedem para mudar muito a voz original do ator, mas no caso de animações, desenhos, vocês têm que fazer alguma coisa a mais diferente. A gente tem essa liberdade, na maioria dos casos, quando a gente vai fazer uma animação, a gente tem a liberdade de criar uma voz, a gente vê como é que aquele personagem, como é que são as características dele, e em função disso a gente pode criar vozes. Já num filme, né, quando é alguma coisa feita com pessoas de verdade, se a gente modifica a voz, fica falso, fica uma coisa falsa, como antigamente se pedia de vez em quando, tinha um personagem que era um senhor de idade, aí botava um garoto de 30 anos, dá uma engrossada na voz. Aí o cara falava assim, ficava um negócio falso, né? Não, fica uma coisa um pouco forçada, artificial. Hoje em dia não se usa mais esse tipo de coisa, assim como hoje em dia crianças dublam também. Antigamente a gente usava mulheres que tinham uma voz mais aguda para fazer crianças. E isso também era uma coisa que não era muito natural, o resultado não era muito natural. Hoje em dia tem crianças que ainda não aprenderam nem a ler e que já estão dublando. Ou seja, o mercado está muito bom, principalmente para a criançada. Tá, para a criançada, principalmente, porque a criançada, ela pode começar, as crianças podem começar a trabalhar, evidentemente elas não têm ainda um registro profissional, e elas vão se aperfeiçoando no trabalho, e quando chegam já a uma idade mais adulta, elas conseguem tirar um registro de ator, porque eles passam a vida atuando, né? Agora, com relação a essa profissão, já que a gente entrou nesse detalhe, como que está a arte da dublagem hoje? A gente tem visto várias matérias falando sobre a questão do mercado, que é um mercado que está em expansão. A dublagem do Brasil é uma das melhores do mundo, uma das mais elogiadas. Isso é uma coisa boa para vocês, para a classe de vocês, para quem está começando. Quem quiser ser um dublador como o Sérgio Stern, o que tem que fazer? Em primeiro lugar, tem que ter uma formação como ator, porque o nome correto, assim, digamos, um nome técnico, desculpe, é ator em dublagem, porque o ator pode trabalhar em teatro, em cinema, em televisão e em dublagem. Você precisa saber interpretar, até porque a interpretação na dublagem tem um adicional de dificuldade, porque você, quando está
num palco ou diante de uma câmera se mostrando inteiramente, você tem uma série de recursos para ajudar a passar uma determinada emoção. Você tem o seu corpo, você tem o seu rosto, as suas expressões faciais, e na dublagem você tem que passar isso tudo só com a voz. O que é mais difícil. É muito mais difícil. Então você, antes de mais nada, você tem que ser ator. Dona Ede, eu não queria me intrometer na sua vida. Eu peço até que a senhora me desculpe. Então não se intrometa. Tudo bem. E o que a senhora me diz? Uma confusão que as pessoas muitas vezes fazem quando alguém sabe que eu sou dublador. Ah, tem um amigo meu que daria um ótimo dublador, ele tem a voz linda. Não necessariamente. A qualidade da sua voz, ela não é um fator determinante para você ser ou não um dublador. Você tem que ter uma voz bonita se você quiser ser locutor. Até porque tem filmes que o personagem precisa ter uma voz chata. Exatamente. Voz chata, voz horrorosa, assim, voz de monstro. Como num filme mesmo, você vê atores bonitos, não é só gente bonita que vai representar num filme ou numa novela ou numa peça de teatro. Você tem os diversos personagens com as suas características. Você tem gente bonita, tem gente feia, tem voz bonita e tem voz feia. Agora, você não vai botar um locutor no rádio falando com a voz assim, um negócio esquisito. Não dá. O locutor tem que ter a voz bonita, o dublador não necessariamente. A situação não é nada boa, viu? Eu lamento informar, mas o diagnóstico é um pouquinho desagradável. Falar uma coisa dessas agora... É desse lado, doutor. Bom, já que a gente está falando de voz, então, a gente, claro, não tem como entrevistar vocês sem pedir para que vocês façam as vozes dos personagens que vocês interpretam no cinema ou na televisão. Vamos fazer o seguinte, você me disse que fez um personagem que ficou muito marcado no filme Piratas do Caribe, que eu esqueci o nome, mas é aquele que vive perdendo o olho de vidro, né? Que é um pirata, digamos, um subalterno do Capitão Barbossa, né? Exato. Você lembra o nome dele? O nome dele é Raguete, né? E como eu te falei, por ser filme, a gente não muda a voz, é minha voz mesmo, é Raguete. Faz uma frase de um filme, ele fazendo alguma coisa com o olho, correndo... Mesmo com a sua voz. Como é que é o nome do chefe dele? É o Geoffrey Rush, o Capitão Barbossa. Capitão Barbossa? Capitão Barbossa, dá licença só um minutinho que meu olho acabou de cair e eu não estou mais encontrando. Seria mais ou menos assim, não precisa mudar. Não, sem a menor necessidade. Então vamos para uma que talvez você precisa mudar um pouco, que é esse que está em alta aí, né? O dos Monstros S.A., o Michael Wazowski. O Michael Wazowski é outro que não muda a voz por exigência do cliente, por exigência da Disney. Eu não pude mudar a minha voz, mas tem um desenho que está passando atualmente no Cartoon, chamado Apenas um Show, e que eu faço o Mordecai, que é uma ave que anda com... ele é parceiro de um guaxinim chamado Ribby. Cara, é muito legal, só que o Benson não vai gostar muito de saber que eu tô falando aqui. Eu tô vendo que vai ter muito perdedor nesse show. Não deixem de assistir Universidade Monstros, que vai estrear agora em junho. Pelo amor de Deus, senão eu perco meu emprego. Vamos fazer um favor, por favor, pelo amor de Deus. Muito legal este nosso especial sobre a dublagem no Brasil, e amanhã você não pode perder, tem a Lina Mendes, que é uma das melhores dubladoras do país. E o TVU Notícias de hoje fica por aqui, lembrando, amanhã às 6h30 da noite a gente está de volta. Boa noite, até lá!